A paz, igreja. Última consagração do ano é só para quem tem muita coragem, né? Coragem e força, porque o pessoal tá tudo na praia agora, né? Ainda comendo o resto do Natal. A gente está aqui para fortalecer o nosso espírito, né? E esse é o alimento forte que dá sustância. Quando a pastora me chamou para assumir essa responsabilidade, né? Última consagração do ano, e ela falou que além do tema ser gratidão, o tema é unidade. A primeira passagem que veio na minha cabeça, queria até pedir para colocar já aqui, é 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. A gente vai falar sobre essa passagem hoje. Mas antes de começar, eu quero fazer uma retrospectiva de tudo que a gente já falou aqui, para que nós possamos nos conectar já com Cristo em relação a tudo aquilo que Ele já está trabalhando no nosso coração. Então o Silas chegou aqui e falou de choro, falou de morte aos olhos humanos, porque aos olhos humanos estava morto, mas falou de vida em Cristo. Depois foi o presbítero que eu acho que falou sobre as amarras, né? Deus quer nos libertar. Deus quer nos libertar das dores, das aflições, do medo, da dúvida, da preocupação que gera ansiedade. Tudo isso está dentro da nossa alma. Jesus quer nos libertar. Falou de muros. Ai, caiu aqui, peraí rapidinho. Vou botar aqui. Aqui? Falou. A pastora Juliana falou de muros. Por muito tempo, gente, eu achei que o meu muro era o meu marido. Eu achei por muito tempo que o meu muro era o meu marido. Só que Deus mostrou que os muros que eu tenho que batalhar, eles estão dentro de mim. Os muros que eu construí ao longo da minha vida, com ressentimento, com amargura, sabe? Com intolerância, com autossuficiência. E às vezes o que a gente faz? A gente transfere a responsabilidade para o outro, porque a gente não quer enxergar as nossas inverdades. A pastora Juliana também falou de caminho. Não, foi o pastor Eliezer que falou de caminho. Gente, o caminho forja um caráter. Não pode fugir do caminho, não. Às vezes o caminho vai trazer dor? Vai, mas é para forjar um caráter. A gente tem que enfrentar. E a melhor forma de oferecer gratidão a Deus, que hoje é um culto de gratidão, de agradecimento, sabe como é que é, gente? Vivendo em unidade. Porque Deus é um Deus de reconciliação. Se eu e você não vivermos em unidade, não tem como glorificar o nome do Senhor. Não tem como cumprir o propósito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a gente tinha que ir pregar o evangelho a toda criatura. Não interessa se ela te faz mal, não interessa se ela é narcisista, não interessa se ela é problemática, não interessa se ela te trata com ignorância. O amor que Deus está depositando sobre a nossa vida tem que exalar através de nós. Mas para isso eu tenho que apresentar a unidade. Não esperar que o outro apresente para mim, não. Eu é que tenho que ir com a unidade. Essa é a unidade que Deus está depositando sobre a minha vida. Então é enxergar o outro com os olhos de Cristo, olhando para a dor que está dentro do interior da pessoa. Porque ela vai apresentar na fala, ela vai apresentar no comportamento. Então é isso. Deus não nos olha dessa forma. Ele podia já ter descartado a gente, mas Ele não descartou nenhum de nós. Ele quer nos redimir, Ele quer nos resgatar. Então por isso que eu acredito que Deus falou no meu coração com essa passagem de 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Tem como colocar? Não sei quem é que está... botou aqui, ó. Então, antes da gente falar sobre a passagem, né? A falta de unidade enfraquece entre nós o testemunho de Cristo, gente.
quanto menos unidade eu tenho, menos eu estou apresentando Cristo para aqueles que Deus coloca ao meu caminho, ao meu lado. Então, o que essa passagem aqui fala pra gente? 1 João 1, versículo 5. Ele começa dizendo assim, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A falta de unidade seria o quê? Treva. Se eu não tenho comunhão, é treva. Porque se ele veio para nos reconciliar com o Pai, se ele veio para nos trazer a unidade entre nós, então ele diz assim, ó, com ele, se andarmos com ele na luz, e esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O próximo. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Próximo. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem como ser purificado pelo sangue de Jesus sem andar na comunhão? A Bíblia está falando que não. Só que antes de andar na comunhão, eu preciso estar onde? Na luz, como ele na luz está. Então vamos entender um pouquinho melhor esse versículo. Vamos dissecar para a gente entender de uma forma mais clara e para que nós possamos entrar 2026 com os dois pés na cara do capeta, para envergonhar o nome do inimigo que quer trazer o quê? Divisão para dentro do nosso lar, divisão dentro do nosso casamento, divisão com os nossos filhos, fazer com que a gente fique transferindo a responsabilidade que é nossa como cristãos para os outros e sobrecarregando a vida dos outros e a nossa vida também. É isso que ele quer plantar no nosso coração, mas em nome de Jesus ele vai cair por terra hoje. Nessa consagração ele está caindo por terra, porque nós vamos avançar em 2026 curados para glorificar o nome do Senhor, que é isso que ele está esperando desse povo aqui que se reuniu hoje, num sol quente desse, que muitos podiam estar em casa descansando, mas estão aqui para ouvir essa palavra de libertação. Então assim, ó, João afirma o seguinte: Deus é luz e não há nele nenhum treva alguma. A luz revela, primeiro ponto, não tem como a luz não revelar. A luz revela, a luz expõe tudo o que tentamos ignorar. Então é impossível viver relacionamentos saudáveis mantendo áreas escondidas dentro de nós. Não adianta, gente. Luz é transparência, traz a luz. Eu preciso falar, eu preciso confessar, eu preciso ser verdadeira. Eu não posso usar máscaras, eu não posso me relacionar com base em mentiras. Por quê? Porque se dissermos que, se nós estamos dizendo que andamos na luz e mentimos, estamos nas trevas, a gente está mentindo. Então, antes de Deus restaurar as nossas relações, Ele precisa iluminar o nosso interior. E o que ilumina o nosso interior? A verdade. É a palavra. É a palavra que vai mostrar, que vai expurgar os carnegões que estão dentro de mim e dentro de você. É a palavra. Porque é a palavra que vai revelar toda a mentira que a gente acredita que é verdade. É a palavra. Então, sentimentos mal resolvidos, reações que nos ferem e ferem os outros, hábitos emocionais que carregamos sem perceber. A cura das nossas relações começa em nós, não é no outro. Jesus podia ter vindo e falado assim, ó, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Ele podia ter falado assim, te nega a tua mãe. Que você fala aí que a tua mãe te humilhou, né? Que a tua mãe, há muito eu transferi a responsabilidade para minha mãe sem enxergar que as pessoas só dão aquilo que elas têm, porque foi aquilo que recebeu. Jesus não está preocupado que eu fique me
me escorando naquilo que eu recebi. Ele quer, se é nascer de novo, é nascer de novo. É uma história nova, é um começo com Ele, não com aquilo que eu vivi ou aquilo que me ofereceram. Ele podia chegar e falar assim, ó, quer me seguir? Nega a tua mãe, nega o teu marido, nega a tua filha. Negue-se a si mesmo. Evangelho é renúncia. Evangelho é processo de santificação. Aleluia! Evangelho é santificar as minhas motivações. Para isso eu preciso olhar para dentro do meu interior e passar por uma ressonância do céu, para que Ele possa mostrar tudo o que precisa ser tratado dentro da minha vida e dentro da de vocês. Aleluia! Aí ele fala assim no versículo 6: andar nas trevas rompe a comunhão. O texto diz assim, ó, se afirmamos ter comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, estamos mentindo. Por que será que ele está falando isso? Porque as trevas envolvem o quê? Falta de perdão, orgulho, mágoa, silêncio, afastamento. Falou isso de mim, não quero mais nem olhar. Vou até ficar junto, mas não quero nem que fique perto. Vou virar de cara assim, ó. Oi, tudo bem? Afastamento, silenciamento. E todos esses sentimentos sempre vão nos desconectar um dos outros. Fere o propósito do Evangelho. Não existe comunhão verdadeira onde tem ressentimento guardado. Gente, vomita isso. A pessoa falou uma coisa pra você, você não gostou? Não gostei. Aí fica com aquilo guardado no coração. Chega e fala, minha irmã, você falou aquilo dali ontem pra mim? Eu não gostei muito, talvez tenha sido a forma. Às vezes até uma conversa de WhatsApp, gente. Às vezes a pessoa escreve. A forma como a pessoa escreveu, você já internaliza de outra maneira. Então assim, vamos aprender a ter um olhar mais minucioso para as nossas relações. Porque onde há ressentimento, não tem comunhão. Onde há ressentimento, a gente vai alimentar palavras erradas. A gente vai interpretar da forma que a gente quer, para alimentar a dor, para alimentar o sofrimento. Então não existe comunhão verdadeira onde máscaras são usadas. Eu não posso me relacionar com as pessoas apresentando máscaras, mentindo quem eu sou de verdade. E muitas das vezes a gente quer fazer isso para quê? Para ser aceito, para ser aprovado, para ser reconhecido, para ser valorizado. E aí a gente compromete o reino. O que não é trazido à luz se torna barreira invisível entre nós e as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Porque cada um daqueles que estão no meu caminho, no seu caminho, foi Deus que colocou. Não foi você que escolheu, não. Foi Deus que colocou. E existe um propósito, tanto para curar a tua alma como para curar da pessoa. Então o que a pessoa apresenta para você é para te curar. Na verdade, ela quer te aproximar mais de Deus, porque aquilo que ela falou que tu não gostou, se você tiver uma mente curada, você vai entender assim, por que eu não gostei disso que a pessoa falou? O que me fez mal? Porque o outro não tem poder de mudar o meu humor. Por que mudou o meu humor? Por que eu estou me sentindo mal com aquilo que a pessoa falou? Então isso está te aproximando de Deus, porque está fazendo você acessar o teu interior e descobrir qual é a dor que está aflorada dentro de você, que se não fosse a fala do outro, não ia gatilhar em você. Então está te santificando, te ajudando, não está te atrapalhando. Aí a palavra fala assim, ó, no versículo 7. Andar na luz restaura as nossas relações. Ele diz, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, gente, quando nós decidimos caminhar na sinceridade, na verdade, na humildade diante de Deus, os nossos vínculos são curados. Eu sou um exemplo disso. Quando eu resolvi olhar para dentro da minha dor e parar de transferir a responsabilidade para o meu marido, daquilo que não era da minha conta, porque independente do que o outro faça, você não vai mudar ninguém. Deus não deu essa autoridade para gente. Você só tem poder para mudar você. Então para de olhar para a vida do outro e olha para a tua. Porque o Deus quer a gente nessa posição. Olha para dentro de você e muda você, porque a mudança que aconteceu em você vai refletir
refletir na vida do outro. É isso que Deus quer. Então, os nossos vínculos vão ser curados. Nossas conversas se tornam mais leves. A briga acaba. Aí chega a época de final de ano, todo mundo se reúne. Se reúne com o espírito de quê? De querer a gratidão, de querer agradecer, de agradecer a Deus. Mas no fundo, com tudo ainda mal resolvido dentro de si. Deus está querendo nos dar essa cura, que é um peso para a nossa vida. Então, os nossos relacionamentos se tornam mais profundos, mais conectados com Cristo, mais conectados com a palavra. E o amor, gente, o amor vai fluir com liberdade. Não tem como o amor fluir com liberdade por trás de mentira, de máscara. Deus quer essa verdade, Deus quer essa transparência. Então a luz, ela não somente vai transformar o nosso interior, ela transforma a forma como tratamos as pessoas. Então ela demonstra verdadeiramente Cristo em nós. É isso que Deus quer nos ensinar hoje aqui. E a conclusão é o seguinte: para um 2026, abracem o chamado de vocês, chamado para um ano novo, entendendo o teu interior. Então, antes de entrar nesse novo ciclo, nesse novo ano, né, Deus nos chama para esse compromisso. Escolha a luz, tira as máscaras, enfrente as suas mentiras, com base naquilo que Deus diz que você é um escolhido, Deus diz que você é um filho amado, Deus diz que você foi adotado por Ele. Ele diz que você é importante, que você é capaz. Às vezes a gente acredita mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. Vamos eliminar isso da nossa vida. Então vamos escolher a luz, escolher a verdade, escolher os relacionamentos alinhados com o coração de Deus. Eu lembro que a pastora Cristina sempre fala pra gente lá na Barra, né? A minha amizade com você é até Cristo. É verdade. Porque nós como seres humanos, construindo amizades, nós vamos botar o quê? A nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, às vezes a competitividade. Quando Cristo entra, não tem isso. Deus cura as relações. Deus cura, e aquela pessoa ela vem para contribuir no crescimento do reino. Então, escolher relacionamentos alinhados com o coração de Deus, porque quando andamos na luz, a comunhão é restaurada, o coração é purificado. E experimentamos o cuidado e a proteção prometidos pela sua palavra, porque no final ele diz assim, ó: se andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue precioso, o sangue que foi derramado na cruz, o sangue que foi derramado em remissão dos nossos pecados, ele nos purifica de todo pecado. Mas para que essa purificação alcance a gente precisa estar em comunhão uns com os outros. Então que nesse novo ano que se aproxima, né, as nossas relações elas sejam verdadeiramente marcadas pela luz. Mas a gente não vai ficar só aqui não, eu acho que dá tempo. Eu quero trazer para vocês um checklist para a gente conseguir avaliar verdadeiramente as nossas emoções internas. Porque às vezes só falar, né, é verdade, a gente confirma, é esse caminho mesmo que eu tenho que seguir. Mas vamos fazer uma reflexão mais profunda de tudo isso aqui que a gente falou agora, juntos aqui, e se conscientizar. Vamos nos conscientizar daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso avançar agora para o próximo ano. Mas também reconhecer aquilo que eu já consegui vencer. Tá? Não é ficar só naquilo que eu preciso avançar não, mas aquilo que Deus já me deu a graça de conseguir vencer, vamos reconhecer também. Mas através desse checklist ele vai nos ajudar. Pode colocar pra mim aí, por favor? Eu não sei quem é que tá lá em cima, é o mesmo rapaz que não dá pra ver. O Wellington, por favor, pode colocar pra mim Então nós vamos passar um checklist, são algumas características pra gente se reconhecer. Preste atenção, gente, que isso aqui pode virar uma chave na tua vida. Tá? Pode virar uma chave, pode quebrar cadeias, pode te libertar de prisões espirituais, que muitas das vezes são essas prisões espirituais que vão desenvolver até doenças psicossomáticas. Você está apresentando doença no corpo que tem a ver com o espírito.
E aí Deus quer abrir o nosso entendimento para essa verdade. Vamos nos alertar, o que é mais importante. Então, assim, checklist. Dificuldade em permanecer à luz. Será que eu tenho dificuldade de permanecer na luz? Quais são as características? Primeiro, a pessoa que evita conversas. Deixa eu botar aqui para mim que fica melhor. Evita conversas sinceras. Evita correção e prestações de conta. Essa pessoa vai ter dificuldade de conviver na luz, de permanecer na luz. Por quê? Aí vem uma pergunta interna. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu costumo justificar meus erros ou permitir ou não permitir que eles sejam tratados? Você tem dificuldade você costuma fazer isso, justificar os erros e ter aquela dificuldade de que eles sejam tratados pela pessoa que de repente está te pastoreando? Eu tive muito problema com a pastora Cristina com isso. Toda vez que ela me apresentava uma questão que eu não queria abrir mão porque era minha verdade, eu batia de frente com ela. Comportamento de rebelião, dificuldade de ser corrigido. Isso vai te causar problema, vai me causar problema de permanecer na luz. Facilidade, bota o 2 por favor para mim. Facilidade em apontar o erro do outro. Uma característica. Percebe como que essa pessoa se comporta. Percebe facilmente as falhas alheias, mas ignora as próprias. Então está sempre olhando o que o outro está fazendo, mas nunca tem tempo nem a disponibilidade de olhar para si mesmo. Então está sempre apontando o erro do outro. Isso vai me impedir de caminhar na luz. A pergunta interna que fica para todos nós: eu reajo com misericórdia ou com julgamento quando alguém falha? Como que você reage quando alguém falha? Aponta ou reage com misericórdia? Acolhe, entendendo que o outro está apresentando uma dor através daquela atitude, ou aponta, ou julga? 3. Unidade sem transformação. A gente pode estar todo mundo aqui em unidade, mas e aí? Mascarado, sem transparência, não falando a verdade, não sendo sincero, né? Então qual é a característica desse ponto? Deseja a paz, a pessoa deseja a paz e a comunhão, mas rejeita o confronto e o arrependimento. Não vai conseguir caminhar na luz. Qual é a pergunta interna que fica pra gente hoje? Eu busco unidade ou apenas estou buscando um conforto emocional? Eu quero ser só amparado ou eu estou realmente disponível para me doar dentro daquele núcleo, daquela comunidade que Deus me colocou? A pergunta que Deus está fazendo para a gente hoje, para que nós possamos fazer essa análise interna de todos nós. 4. Reações defensivas à verdade. Como que fica isso? Característica: fecha-se ou afasta quando se sente confrontado. Se sentiu confrontado, o que você faz? Foge? Se afasta? Não quero mais falar? Não vou falar sobre esse assunto? Qual é a pergunta que fica pra gente aqui hoje? Eu recebo a correção como um ataque ou como uma oportunidade de crescimento? Glória a Deus. Como é que eu estou recebendo as correções? Muitas das vezes a correção ela vai ir direto no ponto da raiz do problema, que é onde está a tua dor. Mas aí você faz o quê? Você foge ou você aceita que você realmente precisa mudar de fase naquela área ou naquele comportamento? Relações superficiais. O outro slide, por favor. Relações superficiais e instáveis. Qual é a característica? Convive, mas não permanece quando surgem conflitos. Eu convivo, mas surgiu conflito e eu me afasto, às vezes dentro da igreja. Ah, não estou falando com aquela irmã não. Ah, por quê? Ih, minha filha, falou isso, falou aquilo de mim. Ou então, não estou falando com meu marido, porque ele falou isso e aquilo outro de mim. Estou uma semana dormindo sozinha na cama e ele está dormindo no sofá. É sobre isso. Então assim, convivo, mas não permaneço quando surgem conflitos. Não permaneço com a verdade, não permaneço inteira, não permaneço disponível. Qual é a pergunta que fica pra gente nessa hora? Eu costumo sair das relações quando elas ficam difíceis? Imagina se Jesus tivesse feito isso com a gente.
Quando a relação com os discípulos ficaram difíceis. Imagina se ele tivesse saído. Ah, não, vou desistir, está muito difícil. Será que é isso que Deus espera da gente? Que a gente saia das relações quando elas se tornam difíceis? Próximo slide. Confusão entre paz e ausência de conflito. Qual é a característica disso? Entende discordância como quebra de comunhão. Não aceita a pessoa pensar diferente. Tem que pensar igual a mim. Isso aí é querer subjugar a pessoa aquilo que você acha que está certo. Isso é controle. Isso é controle. As pessoas pensam diferente. E outra, tem mais. Jesus, quando confrontou um discípulo, quando Jesus teve uma conversa muito franca com Pedro, antes da crucificação, Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, Satanás me disse que vai te tocar. Eu orei e pedi para que você fosse fortalecido. Quando você se converter, vai e ajude os teus irmãos. Jesus falou para o discípulo: quando você se converter. Por que a gente quer que a pessoa se converta no nosso tempo? Por que a gente quer que a pessoa mude no nosso tempo? Por que a gente quer que a pessoa faça o que a gente acha que está certo? Se o próprio Jesus falou para o discípulo: quando você se converter. Isso é querer subjugar o outro à sua própria vontade. Então, isso cria o quê? Conflito. Qual é a pergunta interna que fica pra gente? Eu consigo lidar com as diferenças sem romper os relacionamentos? Será que eu estou conseguindo lidar com as diferenças sem romper? Ou eu quero que a pessoa faça a minha vontade? Próximo slide. Espiritualidade sem prática relacional. Não tem como. Qual é a característica? Discurso espiritual sem perdão. Escuta sem reconciliação. Eu falo de perdão, eu falo do evangelho, eu falo do reino, tenho uma ótima oratória, mas a prática é péssima. Meu coração está cheio de ressentimento, meu coração está cheio de amargura, meu coração está cheio de julgamento. Qual é a pergunta interna que fica pra gente? Minha fé aparece mais nas palavras do que nas atitudes? Será que é isso? Será que é isso que está esperando? Ou Deus quer que a gente seja o reino, ao invés de falar do reino? Porque às vezes a gente fala assim: eu quero ir para o céu. Tá, mas se você trouxer o céu para a sua vida, ele já está garantido. Não precisa você querer ir para lá. Ele já está garantido. Mas a parte mais difícil é essa: transformar as nossas próprias atitudes. E o último slide é resistência ao processo. Qual é a característica? Quer resultado rápido, sem aceitar o tempo de amadurecimento. A pastora Juliana falou sobre o caminho. O caminho é o tempo de amadurecimento. O caminho envolve as relações humanas. O caminho envolve os conflitos relacionais que eu e você, com base na palavra, temos obrigação de reproduzir nas nossas atitudes, porque Cristo está nos ensinando. Está forjando um novo caráter em nós. Então eu não posso ser contaminada por aquilo que a pessoa que não tem o mesmo discernimento que Deus já me deu está me apresentando. Eu preciso oferecer e não receber. Eu preciso dar, iluminar, levar à luz. Então é isso. Eu quero resultados rápidos, mas não quero aceitar um amadurecimento. Eu quero uma fórmula mágica. Eu quero Jesus como meu como é que é o nome da lâmpada? Gênio da lâmpada. O evangelho não é isso, gente. Não é isso. A gente precisa acordar para essa verdade, porque isso está travando a nossa vida em várias áreas. E o inimigo está se aproveitando dessas brechas. Brechas que nós abrimos ao longo do caminho, principalmente relacionadas às nossas relações, que é o que fere o princípio básico da cruz. Então, qual é a pergunta que fica? A última pergunta que fica para a nossa reflexão. Eu confio no processo de Deus ou eu me frustro facilmente? Quando eu preciso abrir mão, eu preciso renunciar, eu preciso entregar, eu preciso estar vulnerável para as relações. E quando eu falo de vulnerabilidade, ninguém quer estar vulnerável, né? Porque é como se eu estivesse aberta. Mas não existe amor sem vulnerabilidade.
E a vulnerabilidade não tem espaço para vulnerabilidade, não tem espaço para justiça própria na vulnerabilidade. Porque a palavra de Deus diz que quem nos justifica é Ele. Então, qual é a minha função nos relacionamentos? Entrega. Como Jesus se entregou. Ele se entregou, ele foi vulnerável, ele foi totalmente vulnerável. Então não existe, eu não posso adotar justiça própria ou querer me defender no reino de Deus, porque quem me defende, quem me justifica, quem é meu juiz, quem é meu advogado é o Senhor. E independente do que o outro faça, eu tenho que fazer aquilo que Deus tem me ensinado. Então essa é a reflexão que fica pra gente hoje. Vamos olhar para dentro do nosso interior. Vamos enfrentar as questões que nós precisamos enfrentar para que através desse enfrentamento nós possamos alcançar a cura e fechar brechas, portas e janelas no mundo espiritual. Porque o ataque do inimigo vem através dessas portas, dessas atitudes, dessas brechas que nós abrimos com aquilo que não está resolvido dentro do nosso interior. Então, que Deus tenha falado ao coração de vocês, tá? E eu espero que essa palavra, ela alcance vocês durante o ano de 2026 e que ela fique latente dentro dos corações. Mas para finalizar, eu queria chamar vocês aqui, quem tiver com o coração disponível, tiver aberto, e que dentro de tudo que a gente falou aqui, que se identificou que realmente precisa entregar alguma coisa hoje aqui no altar, de ressentimento, de mágoa, de amargura, uma palavra que você ouviu que não soou bem. Aqui é o momento. Lembra que a gente falou de transparência? Essa é a hora de ser transparente. Vamos ser transparentes, porque aqui é o lugar da luz, é aqui que se revela a verdade de Deus. Aqui nesse momento de comunhão, onde nós todos estamos com o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Nós queremos entregar tudo aquilo que tem nos travado e tem nos impedido de viver a glória de Deus na íntegra. Então você que se conectou com essa verdade, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vamos orar para entrega isso que você sentiu, entrega isso que de alguma forma te feriu, te fez mal, ou que está te corroendo ao longo do tempo e que você não consegue destravar, que tem te gerado preocupação, que tem te gerado dúvida, que tem te gerado angústia. Esse é o momento, gente. A gente vai iniciar um novo ano. Essa é a hora, esse é o momento de destravar, é o momento de tirar as amarras, de se entregar para Jesus completamente e falar para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser vulnerável, para que o Teu amor venha brotar dentro de mim e que nós possamos verdadeiramente viver relações saudáveis. Deus espera isso de nós, sim. Deus espera isso de nós nesse tempo. Então, vamos orar juntos. Alguém mais? Essa é a chance, gente. Vamos, tenham coragem. Estejam aqui à frente para estarmos juntos, reunidos.